Eu acho incrível e impressionante a capacidade que nós, desenvolvedores de softwares, temos de simplificar aquilo que já é simples. Eu procuro fazer isso no meu dia a dia sempre que possível, e não foi diferente no Next. O pessoal conseguiu simplificar aquelas funções getStaticPaths e getStaticProps para algo ainda mais intuitivo, ainda mais simples e fácil de usar, e ficou muito massa. Chega aí, vamos fazer um exemplo na prática aqui para você ver como funciona. Fala aí pessoal do Vedora, beleza? Aqui é o Gus quem fala, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos continuar com o Next. Vamos ver um pouco mais dessa versão nova que eles estão trazendo pra gente e especificamente sobre os métodos de geração estática e geração incremental, né? Que é o Static Generation e Incremental Static. Tá bem mais simples de utilizar, não precisa mais ficar usando aqueles contextos, aquelas funções. Só tem uma função que a gente precisa utilizar, mas também tá um pouco diferente, tá um pouco mais simples. Vai ser muito legal. Fica aqui até o final desse vídeo para você aprender como é que faz essa geração estática, que vai ajudar bastante aí no seu progresso como desenvolvedor. Principalmente você está criando um blog, está criando um portfólio, está trabalhando numa empresa que tem o Next. E caso você não conheça muito sobre essa nova versão do Next, eu vou deixar um vídeo bem aqui em cima falando sobre a pasta app, que é um dos novos recursos fundamentais aí para conseguir utilizar bem legal o Next 3 e tá trazendo bastante coisa nova, simplificada, que vai facilitar a vida de quem tá programando na web. E antes da gente começar o vídeo, eu quero te pedir dois favores. O primeiro é que você se inscreva no canal, se dê um like nesse vídeo e também ative o sininho para não perder os próximos vídeos de Next que eu vou trazer aqui, porque eu vou trazer todas as novidades do Next, só que em vídeos maiores, pra gente conseguir de uma forma mais detalhada aqui, estudar sobre eles. E também porque eu tô trazendo conteúdos semanais aqui para ajudar no seu crescimento como uma pessoa que está se aventurando no mundo da programação. Então eu peço para você em troca o like e uma inscrição aqui no canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E outra coisa que eu quero te falar é que eu tô montando um projeto open source, um projeto chamado Tom Labs, com um foco principal, por enquanto, no Tom UI, que vai ser uma biblioteca de componentes UI que pode ser usada na web e vai ter a base do Tailwind CSS. Então, muita coisa que já tem no Tailwind vai ser simplificada nessa biblioteca e você vai poder utilizar componentes, dentre outras coisas que vão ser lançadas na versão beta, no seu próprio site. Eu vou deixar um link aqui embaixo do tomlabs.io. Você pode se inscrever através do seu e-mail e assim todas as novidades que forem acontecendo vão ser enviadas para você. Fica tranquilo que não tem caixa de spam e você vai poder cancelar sua inscrição quando você quiser. E agora vamos de fato para o conteúdo onde a gente vai conseguir fazer a geração estática utilizando o Next 13. Beleza, no vídeo da pasta app a gente criou um projeto e esse projeto está no GitHub, no qual o link vai estar aqui na descrição que você vai poder baixar. Obviamente aqui é a versão completa, mas no vídeo da pasta app eu monto esse projeto do zero, tá? Então vale a pena conferir. E o que a gente estava fazendo antes? Eu vou rodar aqui o projeto e vou abrir ele no nosso navegador. Nós tínhamos então um sistema com os usuários, com a home, com o login e tudo mais. Ao clicar em usuários, a gente tem aqui a lista de usuários e ao clicar dentro do usuário, nós temos o detalhe do usuário junto com uma lista de outros usuários, que esses outros usuários foram feitos via client. Aqui eu quero fazer uma coisa. Eu vou dar um yarn build para ele buildar como se fosse o build de produção. Então ele está criando aqui um build de produção. Vou esperar ele rodar. Pronto, ele rodou aqui. E eu quero mostrar algumas coisas. Primeiro, essa legenda. O que tem a bolinha é um arquivo estático. Então, automaticamente o Next já fez a parte estática daquele arquivo, daquela informação. Se ele tem o Lambda, é um arquivo que está rodando no servidor. Então, não está pronto ainda a parte estática, não tá feito. Então, a gente pode ver aqui que o bar_user já tem essa bolinha. Então, ele está sendo gerado de forma estática em tempo de build. E vamos recapitular um pouco o que é esse users aqui. Esse users foi uma função que a gente criou, no qual a gente está fazendo um fetch na API do Requesin, que é uma API que só faz mock mesmo de alguns dados. E está retornando os usuários para mim, ou uma lista vazia caso não existam os usuários. Ao fazer esse await get users aqui, automaticamente eu já estou gerando páginas estáticas. Então o getStaticProps não precisa mais ser chamado. Isso já está sendo feito de forma automática ao chamar aqui dentro do componente. Então voltando aqui, a gente pode ver que o bar_users ele já está sendo carregado de maneira estática. Já o user ID ele está sendo carregado de maneira no servidor, ou seja, não está gerando arquivos estáticos. Por quê? Porque eu ainda preciso de alguma coisa que substitua o getStaticPaths. O getStaticPaths ele era responsável por gerar o estático a partir do momento que eu dava os paths para o props fazer isso. Então, eu chamava a função getStaticPaths, chamando, sei lá, 10 ou 20, ou seja lá quantos registros eu queria. E eu ia lá, pegava os IDs de todos eles, retornava esses IDs no getStaticPaths, e aí na hora do build, o Next ia um por um buildando e criando uma página estática. Isso mudou um pouquinho. A gente tem uma nova função agora que chama GenerateStaticParams. A gente não precisa mais de contexto, não precisa mais de nada, e a gente vai fazer agora aqui na prática. Vamos lá. Então, vindo até o nosso arquivo do user ID, a página de detalhes do usuário, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai dar um export async function e vai escrever uma função chamada GenerateStaticParams, certo? E abre e fecha. Ao fazer isso, eu quero pegar os meus usuários, porque eu preciso ainda retornar os registros de parâmetros de IDs que eu quero que sejam compilados de maneira estática. Então eu venho aqui, faço um users igual ao await, e eu chamar a minha função getUsers novamente para listar os usuários para mim. Ao fazer isso, eu posso criar uma outra const chamada usersIDs. E aí eu venho aqui e coloco users.map
Aí eu chamo meu user aqui. E aí eu coloco o user ID, user.id. E nesse caso eu vou colocar um toString, porque o ID que vem do recursinho é um int, tá? Mas se o seu ID já for uma string, você não precisa fazer o toString. E por que é user ID aqui? Porque esse user ID tem que ser o mesmo do params, tá? Não pode ser diferente. O mesmo user ID que está aqui é o que está aqui, que é o que está na rota aqui. Se eu por acaso mudasse aqui para, sei lá, apenas ID, eu teria que mudar aqui para ID, aqui também, e aqui no Generate Static Params também para ID. Tá? Então tem que bater essas coisas, senão não funciona. E aqui o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente retornar nossos users IDs. E aí eu vou fazer o build de novo. Então eu vou dar um yarn build, esperar ele rodar. Você consegue perceber aqui que mudou algumas coisas. Ó. Agora nós temos 3 legendas, certo? Uma para server, uma para static e uma para SSG, que é o Static Site Generation, que é a bolinha preenchida aqui. E agora, o nosso Users ID não está mais com aquele lambda de server. Ele já está com a bolinha preenchida e ele tem aqui 3 paths, que é o usuário ID 1, 2, 3, e mais outros 3 que foram carregados, que foram justamente aqueles paths que nós colocamos ali no Generate Static Params. Então vamos rodar isso aqui em dev para ver como é que tá. Vou abrir um inspetor aqui para a gente dar uma olhada como está carregando isso. Vou clicar aqui no usuário e você vê que ele está um pouquinho lento ainda. Por quê? Porque em tempo de dev, essa parte da geração estática não roda, ela vai rodar tudo no server mesmo. Então a gente tem que subir isso lá na Vercel para ver como é que vai funcionar depois que ele fez o build. Então para subir na Vercel eu vou usar o git, tá? Eu vou só commitar aqui, vou colocar fit generating static users, user details. Então eu vou subir isso no git, vou até a Vercel e vou criar um site novo. Não add new project, vou importar no meu git. Então vou colocar aqui o next 13 samples, vou importar. Automaticamente ele já vai entender que é um projeto do Next para mim e já vai fazer todo o trâmite que eu preciso. Então aqui dentro da página da configuração já está tudo certo, root deploy, não tem variáveis de ambiente, vamos fazer o deploy. E aí ele vai subir esse projeto numa URL totalmente dinâmica para a gente vai poder testar isso e comparar com o ambiente de desenvolvimento. Então ele está buildando aqui, ó, tá resolvendo os pacotes, esperar só alguns segundinhos, tá aqui criando o build de produção, e aí ele vai ser igualzinho o nosso build lá do nosso terminal, ele vai colocar tudo que é estático ou não, ó, tô girando as páginas estáticas, e aí ele colocou, beleza? Então tá terminando o build. Pronto, eu abri aqui o meu link da Vercel, e agora eu vou abrir o inspetor também aqui pra gente dar uma olhada. Deixa eu aumentar um pouco o zoom dele. E aí agora eu clicar em usuários, eu vou clicar em um usuário aqui, você vê que ele já carregou em 55 milissegundos, tipo, muito rápido. Se eu dou um refresh, ele carrega tipo até mais rápido às vezes. 1 milissegundo, já tá em cache, né? O que é bem diferente daqui. Então, todos esses dados aqui já estão sendo gerados de maneira totalmente dinâmica em arquivos estáticos. Você vê que ele nem demora para carregar. Comparando com o lado local, você vê que ele leva um tempinho a mais para carregar. Ele é um pouquinho, ó, tá vendo? Um pouquinho mais lento. Porque aqui no local ele não está em arquivos estáticos. Já em produção ele está. Em produção seria aqui no ambiente da Vercel. Beleza, mas tem mais algumas coisas, porque quando a gente fazia antigamente a parte de geração estática, também tinha um tempo de revalidação de dados, porque às vezes um dado do usuário muda, às vezes uma informação está diferente. E aí, isso também existe aqui dentro do Generate Static Params. Não só nele, mas em todas as funções que envolvem algum tipo de geração estática. E também ficou bem simples de implementar. Eu vou fazer aqui um exemplo. Para fazer isso, eu vou pegar um post que eu fiz lá no Tab News e vou colocar aqui a informação dentro da página de detalhes do usuário, só para a gente ter uma forma de alterar os dados. Porque o Recursinho, por mais que ele ofereça para a gente mocks, esses mocks não conseguem ser alterados. São sempre aqueles valores, tá? Então eu vou chamar apenas outra API e fazer com que ela retorne para mim o conteúdo de um post que eu fiz lá. E lá no Tab News eu vou alterar esse post para a gente ver como é que se comporta em relação à geração estática depois da validação. Então aqui eu já tenho a API, ela está aqui dentro do browser e eu vou chamar lá dentro da nossa função de getUserById. Então vamos aqui até o nosso getUserById. Vou fechar essas outras janelas e além de fazer essa parte aqui, eu vou só copiar e colar. Vou colocar aqui, por exemplo, response content, e aí eu vou colocar aqui response content.json, e aí aqui eu vou fazer, deixa eu ver como é que é no Tab News, é body, eu vou colocar aqui o body direto, e vou só colocar aqui direto essa URL, tá? A fim de aprender mesmo de maneira didática. Então aqui eu vou retornar, além do user, o body juntamente. Beleza? Eu vou vir até aqui o user ID, e aqui embaixo do e-mail, na página de usuários, eu vou colocar aqui o conteúdo que vai ser user.body. Antes disso, eu vou só atualizar o model, porque eu criei um modelo aqui, e eu vou colocar o body como uma string, para ele não ficar dando problema aqui, e eu vou colocar mais um HR para separar, e vou colocar aqui o user.body. E eu vou testar isso local para ver se funcionou. Vamos lá. Vou dar um yarn dev. A gente vai abrir aqui o nosso site.
localmente. Beleza, tá aqui. Todos os usuários têm o mesmo conteúdo. Então, se eu clicar aqui em outro usuário, eles vão sempre ter o mesmo conteúdo, ó. Certo? Maravilha. Se eu vir aqui no Tab News e mudar esse conteúdo para testando SSG no Next 13, e eu vou atualizar aqui, vou dar um refresh dentro do meu usuário, e aqui ele apareceu, testando SSG no Next 13. Mas ele vai aparecer porque, em tempo de dev, ele não faz a compilação estática. Então eu vou manter aqui esse texto aqui. Para fazer a revalidação, nós precisamos passar dentro do método fetch algumas propriedades. Então, depois da URL de API, eu vou dar uma vírgula e vou abrir um objeto. Nesse objeto, eu vou ter uma propriedade chamada next, e dentro do next, eu vou ter uma propriedade chamada revalidate, certo? Que é a mesma revalidate que a gente tinha nas outras funções de geração estática. E também é em segundos. Então, eu vou colocar aqui revalidate e vou colocar 10 segundos. Então, a cada 10 segundos, ele vai revalidar para mim esses arquivos estáticos. Lá dentro do ambiente onde já foi buildado, ele vai atualizar esse arquivo de acordo com a nova informação e vai sobrescrever o estático, fazendo todo o mesmo processo. Então, beleza, vamos fazer o commit disso, vamos jogar lá no Git. Então, vou colocar aqui fit adding revalidate time. E a gente vai esperar ele fazer o build na Vercel mais uma vez. Eu vou abrir aqui a Vercel e ver ele fazendo o build. Então, aparentemente, ele já tá fazendo, já fez, né? E pronto, já fez. Beleza. Então, ao voltar aqui, dentro do nosso Next 13, a gente já vai ter o conteúdo aqui dentro. Certo? Então, ele tá aqui, ó, testando SSG no Next 13. Isso já tá estático. Então, todos os usuários, obviamente, vão ter isso. Então, eu tô clicando em todos e todos têm. Eu vou vir até o Tab News e vou tirar essa informação que eu coloquei, tá? E vou atualizar. Então, agora a gente vai dando os refreshes aqui. Opa, não é local, é produção. A gente vai dando os refreshes aqui até ele atualizar. Então, ele continua aqui. E aí, ele fez o revalidate e agora não tá mais. Ele já sumiu e continua com o arquivo estático. Você viu que não apareceu depois de 10 segundos. Eu vou aqui no Tab News novamente e vou colocar outra informação qualquer. Olá, galera do canal Gus Quem Fala. E vou atualizar isso. Ao atualizar, eu vou vir até o meu ambiente de produção novamente e vou ficar dando F5. Então, a cada 10 segundos ele vai atualizar. Aí, ó, já apareceu aqui. E isso está estático. Então, se eu der um refresh, ele vai continuar. E se eu for para outros lugares, ele vai estar lá, juntamente nos outros usuários. Então, vamos recapitular aqui. Toda vez que a gente chama uma função que tem um fetch dentro dela, que eu encapsulei a função para ficar mais simples de chamar em outros lugares, mas ela é simplesmente um fetch, está fazendo uma requisição. Toda vez que eu tenho essa função, eu consigo já automaticamente chamar os arquivos estáticos através do getStaticProps, que não existe mais. Já está interno isso no Next 13. E quando eu tenho diferentes arquivos estáticos que dependem de alguma informação extra, tipo um ID, um slug ou qualquer coisa assim, eu consigo chamar a função generateStaticParams, pegando todos os parâmetros de ID ou de chave, alguma coisa assim que eu quero, e retornando eles mapeados nessa função generateStaticParams. Lembrando que o valor de dentro do objeto tem que ser o mesmo do parâmetro que está definido na rota via a pasta. Então, o valor de userID é o mesmo que o userID aqui, nessa pastinha. E ao fazer isso, ele vai rodar para mim tudo de forma estática no tempo de build. Então, em tempo de dev, ele continua rodando via back-end, mas quando a gente builda todo o site, ele transforma tudo isso em estático e joga na Vercel totalmente estático e sem precisar ficar chamando o back-end. Mas eu posso chamar o back-end toda vez que eu quiser para revalidar as minhas informações, utilizando a propriedade nextRevalidate dentro do fetch e passando a revalidação em segundos aqui, exatamente como a gente fazia antes no Next 12. Como eu falei no começo do vídeo, a Vercel realmente está facilitando as coisas, está simplificando e deixando cada vez mais legal da gente conseguir programar aquilo que a gente precisa com o Next. E também o próprio CEO da Vercel já falou que não tem mais como voltar atrás. Ele até fez uma brincadeira no Twitter dizendo sobre a pasta app, que é uma maravilha você conseguir juntar a rota e tudo isso está acontecendo lá e não tem mais como parar isso, né? E eu acredito que essa é uma das melhores épocas para você realmente começar a programar web, sabe? Tá bem interessante, você consegue subir bastante coisa de graça usando free tiers. O Next, ele tá tendo melhorias, tá conseguindo facilitar mais o processo, então basta mesmo a gente conseguir aí estudar, se aperfeiçoar para conseguir cada vez criar mais coisas para a internet e conseguir cada vez programar mais para web nesse momento que está sendo incrível. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre Next que eu vou trazer. E eu também queria te convidar a assistir um outro vídeo falando sobre carreira no exterior, porque essas tecnologias são muito utilizadas lá fora. E se você conseguir se preparar bem com essas dicas que eu tô dando sobre carreira no exterior, juntando com essa tecnologia aqui que é o Next tão poderosa, com certeza, há grande chance de você conseguir uma vaga front-end. O vídeo vai ficar bem aqui, ó, dá uma olhada lá e você não vai se arrepender. Te vejo numa próxima oportunidade, seja aqui ou nas minhas redes sociais. Falou, até mais!